Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional, na função interventor do Tribunal Penal Internacional em 125 países signatários, conjuntamente com o Brasil, interventor. Ou seja, o Brasil ele foge da tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, mas está abaixo a jurisdição. Então, nós já identificamos todo o staff desta ORCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. A ORCRIM Foro de São Paulo é esse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é chinês. Ele é um espia chinês. Ele é do Comitê Chinês. Contrabando, narcotráfico, fentanil, Rota da Seda. E o Grupo de Puebla é do José Dirceu. Então, vamos ao relatório. Atenção, Ministério da Guerra. Atenção, coalizão dos Emirados. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional, na função interventor do Tribunal Penal Internacional em 125 países signatários, conjuntamente com o Brasil, interventor. Ou seja, o Brasil ele foge da tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, mas está abaixo a jurisdição. Então, nós já identificamos todo o staff desta ORCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. A ORCRIM Foro de São Paulo é esse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é chinês. Ele é um espia chinês. Ele é do Comitê Chinês. Contrabando, narcotráfico, fentanil, Rota da Seda. E o Grupo de Puebla é do José Dirceu. Então, vamos ao relatório. Atenção, Ministério da Guerra. Atenção, coalizão dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e do corpo muçulmano no planeta. Eis o relatório. Brasil, as bases militares estão localizadas em Brasília. São os representantes consulares: França, Rússia, China, Reino Unido. E a USAID tem vários representantes consulares que fizeram trato com Obama, Bush, Clinton. Todos eles aparelhados em Brasília. Todos eles com toda a sua composição de transmissões eletromagnéticas para as bases nucleares. Os alvos: refinaria. Os alvos: energia, representações de energia nuclear no Brasil e 17 países. Todos eles apontados para os Estados Unidos. A USAID, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido fazem parte da Guarda Revolucionária Mundial do Irã.
são os terroristas estabelecidos em Brasília, na quadra dos consulados. Estão entendendo? Então, já começou. O Alckmin, ele foi levado e levantado à expressão da Guarda Revolucionária do Irã, cujos membros, que estavam todos um do lado do outro, todos eles vieram a óbito. E o Alckmin, ele permaneceu vivo porque ele ainda está hibernando no cargo de vice-presidente, mas ele é narcoterrorista, extremista, narcotraficante global. Hoje, conforme determinação, cada vez que eu faço a live, eu tenho que falar o meu Pix de sobrevivência. É meu CPF. Número 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199-7420789. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, Oscar Aníbal Chiappano. Já estamos na intervenção de 15 anos no Brasil, junta militar. Muito bom dia, hoje dia 3 de maio de 2026, 3 de maio de 2026. Por favor, o cansaço, o estresse, às vezes me faz errar nas datas. E os generais em campo, eles precisam das datas. Então, 3 de maio de 2026. Atenção, Ministério da Guerra. Atenção, OTAN. Vocês estão por sua conta, OTAN. Não, já sabemos do seu envolvimento com a Guarda Revolucionária Terrorista Mundial dos países europeus, França, Reino Unido, Alemanha, Irã, Turquia, Norte-Coreia e outros Países Baixos, Rússia, China. Todos vocês foram identificados como Guarda Revolucionária Terrorista Mundial. Estamos procedendo no Brasil na quadra dos consulados em Brasília. O bunker do Hamas, do Hezbollah, que fica vizinho ao acervo do Exército da República Federativa do Brasil, esse bunker será implodido. Está cheio de mísseis da Guarda Revolucionária do Irã. Foi construído e foi dado por esse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, como ele também tem um contrato da edificação da faixa de Gaza com a antiga Odebrecht, que hoje agora se chama Nova Honor. Tudo já documentado. Então nós estamos procedendo ao abate. Não é prisioneiro, é execução sumária. Estamos em guerra atômica nuclear. Hoje, dia 3 de maio de 2026. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199-742-0789. Entendam, aqui vocês estão lidando com forças especiais. Comando Delta, Mossad,
CIA, FBI e 60 agências de inteligência. Nós já estamos à captura de você, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, e você, Janja. Nós vamos extrair vocês. Você, Alckmin, também tem o mesmo futuro. Rui Costa, você também tem o mesmo futuro. Serão extraídos ou executados sumariamente. Estamos entendidos? E vão pra puta que os pariu, traidores à pátria. E você, general filho de uma puta, que está presidindo aí com o Mussi, ministro da guerra, vocês dois estão fodidos, seus filhos da puta. Entendeu? Fui claro? Se entrega, filha da puta. Se entrega se não quer morrer. Vocês dois. General de merda, filho da puta. E você, Mussi, filho de uma puta. Deu pra entender? É o senhor Oscar Aníbal Chapano, corregedor internacional. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Se você acha que essa semana foi espetacular e você tá aí cheio de alegria no coração, se prepara que agora eu vou colocar uma cereja no bolo. O abortista, defensor de bandido, censurador, pediu pra sair. Mas por quê? O pessoal tá comentando sobre a possibilidade do Alckmin substituir o Lula, né? Ficou feio, pessoas estariam levantando isso para desistir já agora. A fuga de Lula no dia 1º de maio. É isso mesmo. O Brasil passou por mais um 1º de maio, data marcada historicamente como o Dia do Trabalhador. Mas a pergunta que ecoou nas ruas e nos lares foi inevitável: o que há para comemorar? Não há educação de qualidade, não há saúde digna, não há segurança que proteja o cidadão.
O que há, sim, é abandono. Abandono diário, sentido na pele por milhões de brasileiros que lutam para sobreviver em meio à indiferença do governo. O silêncio do presidente neste dia é simbólico. A ausência de discursos, de comemorações, de qualquer gesto de aproximação com a nação revela uma fuga. Fuga da responsabilidade de se relacionar com o povo que sofre. Como chamar de vagabundos aqueles que, com suor e sacrifício, mal conseguem sobreviver ou se alimentar com um salário mínimo, 4 ou 5 horas por dia vendendo panos de prato nos sinais de trânsito ou pedindo esmolas, já são suficientes para alcançar o valor que o governo chama de salário mínimo. E sem precisar pagar vale-transporte ou INSS. Isso não é dignidade, é sobrevivência. O 1º de maio deveria ser um dia de celebração da força do trabalhador, mas diante da realidade, torna-se um dia de denúncia. Denúncia contra a falta de políticas públicas, contra a indiferença das autoridades e contra a perpetuação da miséria. Comemorar o que, enquanto o povo é abandonado, não há festa possível. Há apenas a lembrança de que o Brasil precisa de líderes que falem com a nação, que respeitem o trabalhador e que devolvam ao povo aquilo que lhe é de direito, dignidade. E olha só, pela primeira vez o pessoal está comentando sobre a possibilidade do Alckmin substituir o Lula, né? Com todas as derrotas do Lula agora, com ele perdendo a dosimetria, perdendo o Bessias e coisa e tal, ficou feio, é lógico, muita gente questionando o Lula. Eu acho ao contrário, eu tô achando que agora o Lula vai querer ser candidato de qualquer jeito. Por quê? Porque o Lula tem esse fator narcisista, né? Agora ele está machucado, agora ele vai querer ser candidato de qualquer jeito. Mas muita gente está vendo que ficou mais difícil para ele agora. E surgiu pela primeira vez a opção que eu temo, tá? Eu já falei para vocês, o pessoal não me levou a sério, continua não me levando a sério nisso, mas eu falo para vocês. Se o Lula conseguir fazer esse acordo de substituir o Alckmin e manter a esquerda votando no Alckmin, olha, vai ser difícil para o Flávio, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque teve essa conversa aqui na CBN em que pessoas estariam levantando isso no governo Lula, a substituição do Lula pelo Alckmin. Meu amigo, isso me preocupa. Então, olha só, a Vera Magalhães estava conversando aqui na CBN e falou sobre a possibilidade do Lula ser substituído pelo Alckmin. O Lula tá fraco, né? Todo mundo viu que o Lula foi abandonado pelo Centrão. Ele tem que fazer alguma coisa rápido. A ideia do Lula se o Lula for desistir, ele vai desistir lá para julho, mas o que o pessoal está pressionando ele é para desistir já agora. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, agora é o momento de fazer as alianças. E o Lula não está conseguindo fazer aliança com ninguém. Está todo mundo se afastando. O Centrão se afastou. MDB se afastou do Lula. Está todo mundo se afastando do Lula. Então corre o risco, se o Lula deixar, não vou deixar para fazer aliança lá em julho. Aí em julho todo mundo já fechou com o Flávio, meu amigo. Já não tem mais conversa, né? E ele sair agora, trocar pelo Alckmin agora, daria para fazer um monte de aliança. A grande questão dessa troca do Lula pelo Alckmin é se o Lula vai conseguir manter a esquerda apoiando o Alckmin, porque esse é o ponto central. Se tiver algum outro candidato mais à esquerda que o Alckmin, aí ferrou, porque vai dividir, no mínimo vai dividir, né? O pessoal da esquerda não gosta do Alckmin, são anos e anos do pessoal dizendo que o Alckmin era nazista e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vamos entender aqui, vamos ouvir primeiro o que falou o pessoal aqui na CBN, a Vera Magalhães falou na CBN sobre esse assunto. Agora, Vera, ontem você já pontuava que toda essa crise pode colocar em xeque a própria candidatura do presidente Lula à reeleição, né? Já havia rumores, gente falando aqui e ali que talvez o candidato não devesse ser o Lula. Esse movimento ganha atração? Ganha, e hoje era o talk of town ali. Muita gente mandando mensagem, muita gente pegando o meu texto e me mandando ali mensagens com ideias, muita gente questionando advogados especialistas no eleitoral se o Geraldo Alckmin, tendo deixado o MIDIC, mas ainda sendo vice-presidente, ele só pode concorrer à vice-presidência ou pode concorrer a qualquer cargo? E ele pode concorrer a qualquer cargo. Ele não é mais ministro, portanto não tem cargo no executivo, e ele pode concorrer à presidência da República sendo vice-presidente, é diferente de governadores, por exemplo. Então, essas consultas, quando começam a ser feitas, é porque já se sentiu o cheiro de sangue na água.
E elas estão sendo feitas, estão a pleno vapor, consultas, conversas e tudo mais. Quando você olha o comando da campanha do Lula, e eu fiz isso hoje, é estarrecedor o grau de desconexão desse pessoal, desse QG, com o mundo de hoje. Ela continua falando aqui, mas é basicamente isso, né? E é isso aqui que eu tô falando aqui, ó. Se você lê os jornais de esquerda, todo mundo falando sobre essa derrota do Lula e todo mundo meio perdido, sem conseguir entender como é que o Lula, dando 12 bilhões para o Congresso, não conseguiu comprar o Senado, conseguiu ficar isolado, né? Ou seja, tá todo mundo na esquerda, todo mundo se perguntando, e aí, por que a gente perdeu? Como é que o Lula perdeu? Né? Tá todo mundo meio perdido mesmo, né? Mas o que chama atenção nessa fala aqui da Verinha é ela ter colocado o nome do Geraldo Alckmin, né? E muita gente faz pouco. Até o cara aqui, ó. Vejam essa, segunda Vera Magalhães conversa sobre possível substituição de Lula versus Geraldo Alckmin, ganhando força nos bastidores. Se isso acontecer, me arrisco a dizer que será no primeiro turno mesmo. Flávio versus ladrão de merenda. E muita gente tem essa impressão. Mas aí que tá, vocês não estão considerando que nesse cenário o Geraldo Alckmin conquistaria o pessoal da esquerda. Então, para o Lula conseguir fazer essa mudança, ele tem que, antes de mais nada, convencer PSOL, PSD, os outros partidos da esquerda todos, a não lançarem candidatos de esquerda, não tem nenhum candidato de esquerda, a não ser aquelas coisas que ninguém vota mesmo, de PSTU, não sei o que lá, mas esse cara aí não importa, né? Então o PSOL, pelo menos, o PSDB, aliás, o PSDB é um problema, tá? Porque o PSDB tem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes diz que vai decidir se vai se candidatar ou não agora em maio. O Ciro Gomes é uma ameaça para o Geraldo Alckmin. Agora, veja, se o Lula coloca o Geraldo Alckmin como candidato da esquerda, entendeu? Se ele consegue vender ele como candidato da esquerda, eu digo para vocês que vai ficar complicado para o Flávio, tá? Vai ficar complicado para o Flávio. Por quê? Porque tem muito órfão do PSDB em São Paulo ainda, né? O pessoal que sacaneou o Bolsonaro perdeu em 2022 por causa do pessoal do PSDB de São Paulo, que não queria a reeleição do Bolsonaro, né? Foram lá e voltaram atrás e votaram no Lula. Preferiram destruir o Brasil completamente com Lula do que votar no Bolsonaro. Esse pessoal adoraria votar no Alckmin. E aí, meu amigo, aqui é o problema, porque, de novo, ele tem que juntar os votos da esquerda, que é os votos que o Lula já tem, com mais esses votos do centro, da centro-esquerda ali. Se ele conseguir isso, ele consegue, de fato, eleger o Flávio, tá? E olha só, não dá para dizer que isso não seja o plano do PT, tá? Olha só, o Alckmin esteve naquele congresso do PT, lembra o congresso do PT que teve alguns dias? Jurou lealdade. O Alckmin prometendo lealdade ao Lula e à esquerda. O Alckmin está fazendo o jogo certo nesse caso. Ele sabe que ele só tem chance se ele trouxer o pessoal da esquerda junto com ele. Se ele trouxer o pessoal da esquerda, ele vai ter o apoio da centro-esquerda, lá do pessoal do PSDB de São Paulo ali, aquela turma do meio do caminho, e aí, meu amigo, aí ele vai virar um adversário de respeito contra o Flávio. Infelizmente, isso pode, de fato, dificultar a coisa para o Flávio. O pessoal está levando na brincadeira e coisa e tal. Por quê? De fato, se tiver um outro candidato de esquerda, o pessoal da esquerda não gosta do Geraldo Alckmin. O pessoal da esquerda vai preferir o outro candidato. Vamos supor que o Ciro entre como candidato da esquerda também. Vai ficar Ciro e Geraldo Alckmin. Nenhum dos dois é de extrema esquerda, mas ambos são de centro-esquerda. Vai dividir o voto. Aí é até bom para o Flávio. Se entrar o Geraldo Alckmin e o Lula não conseguir unificar a esquerda, é bom para o Flávio. Agora, se o Lula conseguir essa parada de unificar a esquerda, trazer os votos da esquerda para o Geraldo Alckmin, aí ele se torna perigoso. E eu digo mais uma coisa para você. Isso não deixa de ser uma vitória para a gente da direita, tá? Por quê? Porque isso mostra uma mudança da janela de Overton, né? A janela de Overton, vocês sabem, é o espaço. Overton é o nome do sobrenome do técnico lá, do comentarista político americano que inventou esse troço, né? Segundo ele diz, você tem a discussão política no país, ela gira numa janela. As ideias muito absurdas para um lado e muito absurdas para o outro não ganham tração. Você está sempre discutindo no meio daquela janela ali de comentários, né? E o que estava havendo? A janela no Brasil era de extrema esquerda, tanto que a gente considerava o PSDB de direita, o que não faz sentido nenhum. O PSDB sempre foi centro-esquerda, se não foi esquerda mesmo, né? Então, ou seja, o PSDB sempre foi mais socialista do que qualquer outra coisa. Mas aqui no Brasil, como a janela de Overton estava totalmente à esquerda, né? Parecia uma coisa mais à direita o PSDB. E o que a gente está vendo agora, olha só, o Bolsonaro trouxe a direita real para
para o campo da política, e agora a esquerda vai estar caminhando para a centro-esquerda. Não deixa de ser uma vitória nossa. E está alinhado àquela coisa que eu falo para vocês. A esquerda ela vai precisar se renovar. O problema da esquerda é a pauta, são as ideias da esquerda. Uma maneira que ela tem de fazer isso é justamente migrar para a centro-esquerda. É o Lula adotar as estratégias do PSDB. Privatização e não sei o que lá e coisa e tal, e justamente esse negócio do neoliberalismo, né? O neoliberalismo, como eu falei para vocês, é basicamente a mesma coisa que o socialismo. Os socialistas não gostam, não dizem que neoliberalismo é uma coisa errada, que não, que absurdo, os males do neoliberalismo, mas se você for ver o que é o neoliberalismo, é basicamente a mesma coisa que o socialismo, né? Mas já admite um pouco mais de presença privada, de propriedade privada, de privatização e coisa e tal, então já é um avanço da esquerda em direção ao caminho correto. Não deixa de ser um ponto positivo. Como eu falo para vocês, a tendência é essa janela de Overton caminhar cada vez mais para a direita, né? À medida que o tempo for passando. Então, não deixa de ser uma vitória para a gente, mesmo que a gente perca para o Alckmin. A janela de Overton deslocou nesse sentido, tá? E faz sentido também o nome do Alckmin não está sendo muito falado, né? Até o Lula falou em desistir, mas falou do Camilo Santana e do Haddad, não sei o que lá, porque é lógico, eles sabem que no momento que ficar sério o nome do Alckmin, ele vai começar a apanhar. Né? O pessoal tá falando aqui já de ladrão de merenda e coisa e tal, vão começar a levantar os podres todos do Alckmin. É lógico que vão, isso é natural de campanha, né? Então é natural também que eles protejam o nome do Alckmin até o último momento. Mas, segundo diz a Vera Magalhães, ontem com essa derrota acachapante do Lula, né, ou essas derrotas acachapantes do Lula, né, realmente ficou muito evidente, parece que o pessoal está correndo com essa história, né. Aqui, o Alckmin tem feito campanha no interior do estado de São Paulo e falando que Lula é amigo de São Paulo e não sei o que lá. O Alckmin está fazendo campanha para o Lula, em princípio campanha para o Lula, tentando ajudar o Lula no interior de São Paulo. Mas é aí que eu falo para vocês, o interior de São Paulo gosta do Alckmin. Ah, mas não gostam mais tanto porque o Alckmin traiu, foi pro PT e não sei o que lá, foi pro PSD. Mas, meu amigo, mas o nome do Alckmin é um nome forte ainda, né? E o Alckmin vai saber moderar o discurso, vai conseguir ir pro centro. Esse é o problema do Lula. O Lula viu que perdeu completamente o centro agora. E sem o centro ele não ganha eleição, meu amigo, não adianta. Ele vai cada vez radicalizar mais para a esquerda e a esquerda não tem resposta, está cada um falando uma besteira aqui, não, porque não sei o que lá, que o problema é isso, que o problema é aquilo, o problema é aquilo outro. A esquerda não sabe o que fazer. A esquerda está perdida por quê? Porque as ideias da esquerda ficaram ultrapassadas. As ideias da esquerda não encontram mais ressonância na população. O único caminho viável para eles seria o Alckmin, seria deslocar a janela de Overton para a centro-esquerda. O Lula vai topar isso? Eu acho que não. Ainda mais agora que ele perdeu. Ainda mais agora que ele está mordido com essa derrota do Bessias. O Lula é um narcisista. Ele vai fazer questão agora de ser o candidato para ganhar, para poder derrotar o Alcolumbre e coisa e tal. Porque, para pensar, com toda essa proibição do Alcolumbre e coisa e tal, se o Lula ganha essa eleição agora, não tem mais o que fazer. Ele pode submeter o nome do Bessias de novo e o Alcolumbre não vai ter o que fazer, porque no final das contas, né, são 4 anos de Lula a mais, não tem como segurar um nome 4 anos. Então, no final das contas, o Lula ganharia isso se ganhar a eleição esse ano. O problema é que eu acho cada vez mais difícil o Lula ganhar a eleição esse ano, fica cada vez mais arriscado, né? Então, eu tenho certeza que tem gente no PT pensando nessa troca. E se essa troca acontecer, eu garanto para vocês que a gente precisa ficar preocupado com ela, tá? O Alckmin é sim um candidato preocupante se ele tiver o apoio da esquerda. Então, isso é muito importante. Se lançar o Alckmin, mas tiver outro candidato de esquerda, esquece. A esquerda vai votar no outro candidato, o Alckmin vai ficar lá nos 10% dele, lá naquela turminha ali que não decola de jeito nenhum e não vai fazer diferença nenhuma. Mas se o Lula conseguir vender o Alckmin como o representante da esquerda, a gente pode ter realmente um problema. A gente pode ter um problema realmente. Não subestimem isso. Se você acha que essa semana foi espetacular e você está aí cheio de alegria no coração, se prepara que agora eu vou colocar uma cereja no bolo. Não só nós barramos o Messias e derrubamos o veto do Lula da dosimetria, como nós também conseguimos tirar o Messias da Advocacia Geral da União. O abortista, defensor de bandido, censurador e que se gabava de ter ajudado a prender os idosos nos QGs no 8 de janeiro, pediu para sair. Mas por quê? A mobilização que nós fizemos foi tão grande que os senadores relataram isso daqui, ó. Senadores relatam pressão popular comparável ao impeachment da Dilma, ou seja,
Os senadores estavam recebendo centenas de e-mails, ligação nos seus gabinetes, comentários nas suas redes sociais. Os próprios familiares dos senadores estavam enchendo a cabeça deles, pedindo para que eles votassem contra a indicação do Messias. E aí, saiu essa daqui também. 71% das redes comemoraram a derrota do indicado de Lula ao STF. 71%. Aí eu te pergunto, como que um cara desse poderia continuar? Imagine você tendo que voltar para o cargo anterior, sabendo que o país todo não gosta de você, que os senadores te recusaram, que a imprensa te recusou. Não sobrou outra alternativa para o Messias, a não ser essa daqui, ó. Depois de derrota no Senado, Messias deixará a AGU. O ministro avisou ao presidente Lula que deixará o cargo por falta de condições políticas para interlocução com o Congresso e o STF. Jorge Messias comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que deixará o comando da Advocacia Geral da União. O anúncio ocorreu no Palácio da Alvorada depois do Senado Federal rejeitar a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal por 42 votos contrários e 34 favoráveis. A função do advogado-geral exige despachos frequentes com ministros do STF e interlocução constante com os senadores e deputados. Por isso, que aqui eu quero te explicar, que muitas vezes, quando um presidente quer indicar alguém para o STF, ele coloca essa pessoa primeiro na Advocacia Geral da União, porque ali ele vai ter muito contato, ele vai fazer network justamente com as pessoas que vão votar sim ou não na indicação dele. E também com os ministros do STF que vão apoiar ou não a indicação dele. Então, estar como advogado-geral da União é a porta de entrada que facilita a sua eleição, né, a sua sabatina para ser indicado ao STF. Se Messias, estando na AGU, não conseguiu, não tem ninguém que o Lula vai colocar agora que vai conseguir. Então, o que acontece? Se o Messias volta para a Advocacia Geral da União agora, ele vai ter que sentar e conversar com as mesmas pessoas que fizeram campanha contra ele, que votaram contra ele. Imagine a vergonha, imagine o desconforto que seria você ter que estar lá sentando e conversando e resolvendo problemas de pessoas que impediram você de subir no cargo, de ir pro Monte Olimpo, né, que é o STF. Então o Messias está muito magoado, muito magoadinho, não está aguentando e diz que vai sair. Está pedindo para sair, está arregando. O que o Lula está sugerindo? Aí é para... Lula estava falando nos bastidores em colocar o Messias como ministro da Justiça. Olha que loucura, gente. O cara que foi recusado como advogado-geral da União, foi recusado a entrar no STF, porque quando se analisou todas as decisões dele, todos os relatórios, as falas, se percebeu que esse cara não pode, de forma alguma, ter uma autoridade no mais alto tribunal brasileiro, Lula decide colocar ele, como se fosse um prêmio de consolo, colocar ele como ministro da Justiça. Aí você agora imagine ter o Messias, que ajudou a defender o irmão do Lula no roubo do INSS, defendeu os sindicatos, né, que mandou prender os manifestantes do 8 de janeiro, que faz relatório defendendo a sistolia fetal. Imagine esse que censura todo mundo. Imagine esse cara como ministro da Justiça. Imaginou? Isso vai ser muito bom pra gente. Não sabe que sentido? Isso vai desgastar o Lula e muito. Mas vai ser um gigantesco desgaste. Lula quis dar um prêmio pro garoto de recados dele. Tá, Lula, coloca ele lá como ministro da Justiça. O que ele vai fazer? Ele vai começar a mandar fazer busca e apreensão, vai proteger, né? Ele como ministro da Justiça vai ter interferência até na Polícia Federal, vai começar a querer proteger o Banco Master. Acho que o Lula está colocando ele para ser o blindador ali, né, do caso do Banco Master e do INSS, que o André Mendonça está investigando. É um desespero absoluto. Não resta nada para Messias. Messias vai ter que voltar a advogar, né? Ele ganhou muito dinheiro como advogado-geral da União, os honorários são de bilhões. Então, acho que pode aposentar, né? Tá novinho aí, já pode aposentar o Messias. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Quer dizer, quando eu estava no presídio que o Alexandre mandou um procuradorzinho de porcaria lá,
me ameaçar dizendo que minha família poderia sofrer retaliação. Eu falei, capricha mais que isso aí, cara. Eu sou PM no Rio. Não dá para me ameaçar nesse sentido. Isso para mim não é nada. Ah, você me dá o seu celular com a sua senha, conversa com o presidente da República, que nós te soltamos amanhã. Eu tenho 3 celulares apreendidos lá, há 2 anos. Até não sei por que não aprenderam isso, mas quando foram aprender o do José Serra, senador aqui, o Toffoli rapidamente disse que não podia, porque era vinculado ao mandato. Ao passo que o Toffoli foi reprovado em 2 concursos de magistratura, a OAB naturalmente, quando um advogado é reprovado, a OAB naturalmente ela não aplica, né, na lista tríplice esse nome pelo 5º constitucional, porque está prejudicado o notável saber jurídico e agora ele é ministro que manda no tribunal que ele foi reprovado. Assim como o Alexandre de Moraes mentiu no currículo dele, que conseguiu, por exemplo, inclusive o mais alto título do direito em 2 anos e meio, que demanda 13 anos de estudo. Ele mentiu, isso ensejaria o impeachment dele. Aí ele não vem aqui para poder relatar e mentir aqui publicamente, somente com os pares. Fábio Alvarenga, 7h45 da noite. Por gentileza, fique até o finalzinho, compartilhe aí este vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Sim, hoje tem notícia, a fonte é do 2/5 de 2026. General é chamado de frouxo. Pois é, muitos pensam que os assuntos sobre militares são antigos, não acontecem, não. Olha a data aí, a todo momento agora começa uma decisão a respeito do alto comando militar e eu quero atualizá-los agora, sem enrolação, direto na fonte. Vamos entender aqui juntos a atuação de um general do Exército Brasileiro dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, um general do alto comando do Exército dentro da Câmara dos Deputados, gera então uma reação imediata de parlamentares da oposição que passaram a exigir o seu afastamento. Por que que eles querem o afastamento desse general? Gente, o caso ocorrido veio a público apenas agora, após a divulgação de imagens nas redes sociais. Então vocês estão vendo que a nossa cobertura está trazendo com exclusividade informações que saem agora envolvendo generais militares do Exército nas redes sociais, e é o que o parlamento, que fique bem claro, não tem gostado. Vamos entender aqui. O deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, solicitou a saída do general Emílio Ribeiro. Você já ouviu esse nome? O general Emílio Ribeiro, nós estamos dando o nome, apontado como chefe da assessoria parlamentar do ministro do Exército, que de fato teria aí cogitado uma pressão para trazer então a estabilidade entre os poderes e que o general teria cobrado um posicionamento firme contra decisões, inclusive, de Alexandre de Moraes, que está fragilizando, sim, a atuação do Congresso de funcionar da melhor maneira possível. De acordo com relatos, a abordagem ocorreu em meio a um ambiente já tensionado por outros acontecimentos políticos relevantes. No mesmo dia, o Senado analisava a indicação do então advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Judiciário Federal, posteriormente rejeitada. É aí que o Marcel Van Hatten chega e diz o seguinte, preste bem atenção: um general tentou me intimidar e me ameaçou dentro da Câmara. Isso não pode jamais voltar a acontecer. Então fique aqui
bem claro que esse general, na realidade, é um general melancia. É um general que tinha tudo para fazer à época que os militares queriam uma reunião com os ministros do STF para poder impedir as decisões que aconteciam contra a direita, e agora os melancias começam a atacar a direita conservadora, dizendo que o parlamento está intrometendo demais em assuntos que não lhes cabem, mas é pelo contrário, cabe sim. Por que eu provo isso para você? Escute bem. A reação que começa a acontecer é devido ao fato de uma nova realização de cirurgia no ombro do ex-presidente Bolsonaro. Segundo informações aí, nós já não podemos afirmar, o general estaria irritado ao ver que a direita conservadora, ganhando forças, começaram a cobrar também o posicionamento do Senado Federal para que ele tome medidas a respeito não só do ex-presidente Bolsonaro, mas também contra condenações de militares do Exército à época sobre uma suposta trama golpista, e aí que tudo teria acontecido. Porque no calor ali da discussão de que os direitos de Bolsonaro estariam sendo violados, que os militares condenados no 8 de janeiro jamais foi provados documentos, e sim falas de Mauro Cid, foi aí que o Marcel Van Hatten disse: espera aí, general aqui não tem vez não, general é frouxo. Quando ele diz isso, é devido ao fato de que a época que tinha para vocês agirem, vocês não agiram. Agora que o ex-presidente vai passar por um procedimento no ombro, aí aparece todo mundo dizendo que isso está passando dos limites, então ele está correto. É isso que eu queria chegar com vocês nesse ponto. Após a intervenção, então, Bolsonaro permaneceu internado sob monitoramento médico com foco no controle da dor pós-operatória e na observação de seu quadro clínico. Até o momento, não foi informada a previsão para a alta do hospital. A realização dessa cirurgia, que causou um verdadeiro bate-boca em um general, foi chamado de frouxo, sim, informações da equipe médica, que o procedimento foi realizado no manguito rotador do ombro direito. As dores que mantiveram, então, a internação do ex-presidente Bolsonaro estariam relacionadas a uma queda ocorrida na prisão. É por isso que o general disse, entendeu? Olha, o Alexandre de Moraes tem tomado muita decisão errada, mas ele falou no momento errado. Agora que o Bolsonaro caiu na prisão, foi preso, os militares estão lá pagando uma conta altíssima por falácias de Mauro Cid, aí vem o militar dizendo isso ou acolá, então não. Então nós estamos aqui mostrando para vocês que a realidade ela é nua e crua e ela prova os fatos, e o Marcel Van Hatten tem com certeza o apoio de um jornalismo sério no canal Direto no Assunto, tem o apoio do povo brasileiro, porque realmente quando tinha que se provar tudo, não se provou nada. Quando tinha que falar tudo, não se falou nada. Quando tinha que bater na mesa, não bateram. Então agora, depois, meu irmão, de escândalos e escândalos do Banco Master, aí fica fácil realmente começar a tomar decisões, entre aspas, em benefício para com a verdade, para com os injustiçados. Então, Marcel Van Hatten tem a nossa admiração e a verdade apareceu. A única coisa que eu peço para você é que você, por gentileza, deixe o like aí, se inscreva no canal. Gente, ativem o sininho de notificação, porque ativando o sininho de notificação, você vai receber aí as nossas informações
de última hora e com exclusividade. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima informação. Biden body double scandal explodes. Actor who impersonated president for nearly 2 years turns state's evidence. The actor hired as Joe Biden's body double has now come forward and is turning state's evidence to avoid prison time. What started as a simple gig, hired just to stand in one place for 10 minutes, spiraled into the actor pretending to be President Biden for nearly 2 full years. Because the real Biden was so visibly unwell with severe dementia, he could no longer appear in public. The body double was used so often that even insiders admit it's almost impossible to know when it was the real Biden and when it was the imposter. This former birthday party impressionist ended up sitting behind the Resolute desk and taking calls from foreign leaders. Dozens of West Wing staffers were in on the massive ruse. President Trump has been proven right once again. This is the greatest presidential fraud in American history. The swamp is being drained, and the American people finally deserve the full truth. Biden body double scandal explodes. Actor who impersonated president for nearly 2 years turns state's evidence. The actor hired as Joe Biden's body double has now come forward and is turning state's evidence to avoid prison time. What started as a simple gig, hired just to stand in one place for 10 minutes, spiraled into the actor pretending to be President Biden for nearly 2 full years. Because the real Biden was so visibly unwell with severe dementia, he could no longer appear in public. The body double was used so often that even insiders admit it's almost impossible to know when it was the real Biden and when it was the imposter. This former birthday party impressionist ended up sitting behind the Resolute desk and taking calls from foreign leaders. Dozens of West Wing staffers were in on the massive ruse. President Trump has been proven right once again. This is the greatest presidential fraud in American history. The swamp is being drained, and the American people finally deserve the full truth. Biden body double scandal explodes. Actor who impersonated president for nearly 2 years turns state's evidence. The actor hired as Joe Biden's body double has now come forward and is turning state's evidence to avoid prison time. What started as a simple gig, hired just to stand in one place for 10 minutes, spiraled into the actor pretending to be President Biden for nearly 2 full years. Because the real Biden was so visibly unwell with severe dementia, he could no longer appear in public. The body double was used so often that even insiders admit it's almost impossible to know when it was the real Biden and when it was the imposter. This former birthday party impressionist ended up sitting behind the Resolute desk and taking calls from foreign leaders. Dozens of West Wing staffers were in on the massive ruse. President Trump has been proven right once again. This is the greatest presidential fraud in American history. The swamp is being drained, and the American people finally deserve the full truth. Gente, eu confesso que eu duvidava, mas depois dessa foto aqui, eu fiquei confusa. Esse é o Lula. No carnaval? Isso aqui é normal? O que eu não entendi foi outra coisa. Se o Lula teve 9 dedos, quem é esse com 10? Mas tá tudo bem. O Brasil virou um circo e o povo ainda briga para defender o dono da lona. Gente, eu confesso que eu duvidava, mas depois dessa foto aqui, eu fiquei confusa. Esse é o Lula. No carnaval? Isso aqui é normal? O que eu não entendi foi outra coisa. Se o Lula teve 9 dedos, quem é esse com 10? Mas tá tudo bem. O Brasil virou um circo e o povo ainda briga para defender o dono da lona. Gente, eu confesso que eu duvidava, mas depois dessa foto aqui, eu fiquei confusa. Esse é o Lula. No carnaval? Isso aqui é normal? O que eu não entendi foi outra coisa. Se o Lula teve 9 dedos, quem é esse com 10? Mas tá tudo bem.
O Brasil virou um circo e o povo ainda briga para defender o dono da lona. Hélio Inácio da Silva nasceu no dia 12 de 6 de 1940. Agora a gente ficou se perguntando aqui, será que quem nasceu nessa data, no Dia dos Namorados, será que ganha 2 presentes da namorada? Você gostaria de nascer numa data comemorativa, por exemplo? Ah, você é pai, nasceu no Dia dos Pais. A gente tá vendo aqui, né, John? Igual quem nasce no Natal, né? No dia 25 de dezembro. A pessoa será que ganha 2 presentes? Esse é o caso do Hélio Inácio da Silva. Faleceu no dia 20 de 2 de 2022. Coincidência no ano da Copa do Mundo e da eleição. Um dos anos mais loucos da história do Brasil, né? E uma coincidência é que esse túmulo tá bem em frente ao túmulo da Hebe Camargo. Inclusive, é esse daqui, ó. Ali é o túmulo do Hélio Inácio. E aqui o túmulo de Hebe Camargo. Deixamos essa florzinha aqui agora. Esse aqui, ó. Muita gente vem vai Hebe Camargo, né? E essa por aqui, ó. Você gostaria? Ah, eu não gostaria não, porque senão tem que comemorar 2 vezes no mesmo dia e as pessoas deixam de dar presente, porque infelizmente as pessoas são assim. Elas parcelam em 50 mil vezes um presente, até quando pagar o outro, não. Melhor cada dia uma data, porque vocês entenderam, né? As pessoas entenderam o que eu tô querendo explicar. Eu mesmo não entendi nada. Hélio Inácio da Silva nasceu no dia 12 de 6 de 1940. Agora a gente ficou se perguntando aqui, será que quem nasceu nessa data, no Dia dos Namorados, será que ganha 2 presentes da namorada? Você gostaria de nascer numa data comemorativa, por exemplo? Ah, você é pai, nasceu no Dia dos Pais. A gente tá vendo aqui, né, John? Igual quem nasce no Natal, né? No dia 25 de dezembro. A pessoa será que ganha 2 presentes? Esse é o caso do Hélio Inácio da Silva. Faleceu no dia 20 de 2 de 2022. Coincidência no ano da Copa do Mundo e da eleição. Um dos anos mais loucos da história do Brasil, né? E uma coincidência é que esse túmulo tá bem em frente ao túmulo da Hebe Camargo. Inclusive, é esse daqui, ó. Ali é o túmulo do Hélio Inácio. E aqui o túmulo de Hebe Camargo. Deixamos essa florzinha aqui agora. Esse aqui, ó. Muita gente vem vai Hebe Camargo, né? E essa por aqui, ó. Você gostaria? Ah, eu não gostaria não, porque senão tem que comemorar 2 vezes no mesmo dia e as pessoas deixam de dar presente, porque infelizmente as pessoas são assim. Elas parcelam em 50 mil vezes um presente, até quando pagar o outro, não. Melhor cada dia uma data, porque vocês entenderam, né? As pessoas entenderam o que eu tô querendo explicar. Eu mesmo não entendi nada. Hélio Inácio da Silva nasceu no dia 12 de 6 de 1940. Agora a gente ficou se perguntando aqui, será que quem nasceu nessa data, no Dia dos Namorados, será que ganha 2 presentes da namorada? Você gostaria de nascer numa data comemorativa, por exemplo? Ah, você é pai, nasceu no Dia dos Pais. A gente tá vendo aqui, né, John? Igual quem nasce no Natal, né? No dia 25 de dezembro. A pessoa será que ganha 2 presentes? Esse é o caso do Hélio Inácio da Silva. Faleceu no dia 20 de 2 de 2022. Coincidência no ano da Copa do Mundo e da eleição. Um dos anos mais loucos da história do Brasil, né? E uma coincidência é que esse túmulo tá bem em frente ao túmulo da Hebe Camargo. Inclusive, é esse daqui, ó. Ali é o túmulo do Hélio Inácio. E aqui o túmulo de Hebe Camargo. Deixamos essa florzinha aqui agora. Esse aqui, ó. Muita gente vem vai Hebe Camargo, né? E essa por aqui, ó. Você gostaria? Ah, eu não gostaria não, porque senão tem que comemorar 2 vezes no mesmo dia e as pessoas deixam de dar presente, porque infelizmente as pessoas são assim. Elas parcelam em 50 mil vezes um presente, até quando pagar o outro, não. Melhor cada dia uma data, porque vocês entenderam, né? As pessoas entenderam o que eu tô querendo explicar. Eu mesmo não entendi nada. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo,
vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim, o meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece, para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram,
certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.